E agora conosco, Alessandro Viana Vieira de Paula, conferencista de Logo Mais. Alessandro já esteve conosco em edições anteriores da Conferência Estadual Espírita e novamente está conosco. Esteve no interior em 2 atividades e agora vem para esse encerramento que começou ontem e deverá finalizar amanhã em torno das 12h40. Alessandro, você é um estudioso profundo da Revista Espírita. Quando você se preparou para essa atividade, 2 no interior e agora aqui na própria conferência, que serão também 2, 2 seminários que você fará em momentos diferentes, você encontrou na Revista Espírita curiosidades, algumas preciosidades a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, Malena. Esta obra de Kardec, a Revista Espírita, ela é extraordinária. Cada vez eu me impressiono e me apaixono cada vez mais por esta obra do codificador. Como o Evangelho segundo o Espiritismo nos remete às questões morais da vida, que por consequência nos remete a Jesus, ao seu Evangelho, nós encontramos e me deparei com muitas comunicações espirituais na Revista Espírita, os benfeitores espirituais nos alertando o quanto nós fomos nos distanciando das lições do Mestre Nazareno. E uma comunicação espiritual muito impactante, que está na revista de setembro de 1868, quando o próprio Jesus, o próprio Espírito de Verdade, manda uma mensagem à Terra chamada O que fizeram de mim? Então o título, por si só, ele já é muito impactante. E nesta comunicação Jesus vai fazer esses alertas, como suas palavras foram esquecidas, distorcidas, e num dado momento ele fala que se tornaram um sabre, uma arma, porque gerou interpretações diversas, que acabaram gerando algumas guerras, dificuldades no relacionamento humano. Então, o próprio Cristo chamando a atenção da humanidade, desta questão da distorção, do distanciamento que nós fomos dando às suas palavras, falando da deserção do compromisso cristão. Na comunicação, ele cita como exemplo Simão Pedro, a negação, Judas. Claro que são espíritos que se reabilitaram ao longo do tempo. Simão, na própria existência, que caiu em si e se transformou num grande trabalhador. Judas, posteriormente, no mundo espiritual, foi se reabilitando. Sabemos que hoje é um grande trabalhador, continua sendo um grande trabalhador do Cristo. Então, ele chamou a atenção também para a deserção do compromisso cristão, que é um alerta para nós. Então, esta comunicação espiritual, por si só, merece a nossa atenção, a nossa leitura, para que possamos ali nos identificar. Temos distorcido, temos nos distanciado das lições de Jesus, temos abandonado a tarefa cristã. Então é uma mensagem que deve ecoar em nossas almas, que a obra Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente ao resgatar essas lições de Jesus, tem este poder, esta amplitude de nos trazer essas reflexões. Então eu gostaria de deixar aqui esta comunicação do próprio Cristo, que Kardec analisa e diz que é autêntica. O que fizeram de mim? Revista de setembro de 1868. E nós procuraremos essa mensagem, porque é muito importante que a leiamos. E acredito que todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, igualmente pensarão assim. A outra pergunta é a seguinte: também referindo-se a esse estudo aprofundado que você faz da Revista Espírita, recentemente nos mandou para o Jornal Mundo Espírita um artigo sobre o codificador como dirigente espírita. Então, parece que quanto mais a gente vai conhecendo a figura do codificador, mais nos apaixonamos. Qual seria a faceta que mais lhe marca? A Revista Espírita tem também esta amplitude de conhecermos essas outras facetas do codificador. Sem dúvida alguma, a sua missão de codificador é a maior missão. Mas nós não podemos ignorar
ao nos aprofundar nesses textos e até documentos que estão surgindo na atualidade daquela época, trazendo para nós notícias, apontamentos sobre a vida de Kardec que são impressionantes. Então, eu sempre digo que estudando a revista, estes documentos, nós vamos encontrar o codificador, você mencionou o dirigente espírita, eu acrescento o dialogador e reunião mediúnica, o atendente fraterno, o bom espírita, e podemos acrescentar, até porque você mesma compartilhou conosco algumas cartas com a esposa, o bom marido, o cumpridor fiel dos seus deveres na intimidade doméstica. Mas como estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, da moral cristã, me impressiona muito, e poucos sabem, do lado Kardec, o bom espírita, o cumpridor fiel dos seus deveres morais no cotidiano, um homem profundamente caridoso e amoroso. Tanto que na Revista Espírita, em vários momentos, nós vemos o que ele chamou de subscrições. Então aconteciam alguns desastres coletivos, enchentes, uma pobreza numa determinada área, e Kardec abria as páginas da Revista Espírita para que as pessoas tomassem contato com este drama, com este infortúnio, e pudessem fazer as suas doações dirigidas à sede da Revista Espírita, a fim de que ele depois encaminhasse este montante para aquelas vítimas da enchente, da pobreza, etc. Então, me fascina este lado do codificador, do bom espírita, aquele que de fato se identifica com a moral cristã e que fez de tudo ao cumprir os seus deveres para viver no seu dia a dia a mensagem do Cristo em regime de fidelidade. Que maravilha! Cada vez que Alessandro fala a respeito da revista, nós vamos a ela com maior avidez. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco e muito agradecemos a todos vocês.